Estudo do Apocalipse. Nós estamos no estudo de Apocalipse. Estamos procurando dar uma panorâmica geral dessa mensagem tão importante para a igreja, para aqueles que fazem parte da igreja de nosso Senhor Jesus. E eu sei, tenho certeza, que esse estudo está produzindo no coração das pessoas um temor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, através desse estudo, já está abençoando a vida de cada um de nós, porque há uma promessa. Aliás, é o único livro na Bíblia em que há uma promessa, uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que creem nessas palavras. Então, capítulo 10, versículo 8, diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, quer dizer, quem está falando aqui é o apóstolo João. Ele diz, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, foi dada a ordem ao apóstolo João para tomar o livro que se acha aberto na mão de quem? Do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Nós já falamos que esse mar é o mar dos povos, as nações, e a terra é a terra de Israel. E esse anjo é o Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Nós já falamos sobre isso. A João é dada uma ordem para tomar esse livro que estava na mão do Senhor Jesus. Diga-se de passagem, esse livro é o livro selado com 7 selos, que agora já não está mais selado, porque ele já foi aberto. Então, foi-lhe dada a ordem para tomar esse livro, e veja o que diz o versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me fala assim, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que quer dizer isso? João toma o livro e o devora. Na boca é doce como mel, mas no estômago é amargo como fel. Aqui fala justamente da palavra de Deus. Você pode compreender de duas formas. Fala da palavra de Deus que cada um de nós tomamos, que cada um de nós absorve, não é? Quando você ouve a palavra de Deus, através do rádio, da televisão, da literatura, na igreja, você abraça essa palavra, você ama essa palavra, você gosta dela, ela vem ao encontro dos seus anseios, das suas necessidades, porque a palavra de Deus é justiça, a palavra de Deus é retidão, é perfeita, a palavra de Deus tem espírito e tem vida. Então, todos nós, seres humanos, quando comemos dessa palavra, o que acontece? Ela nos dá uma alegria, um gozo muito grande, que é o início. Aqui está dizendo que na boca é doce como mel. Realmente, o início, tudo é flor, não é verdade? Os caminhos são flores, quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus. Porém, quando a palavra de Deus chega no nosso estômago, quando ela vai ser digerida, quando ela vai ser praticada, exercitada, então ela se torna amarga como fel. Amarga, por quê? Porque é contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra o nosso eu. Alguém disse que nós somos os nossos maiores inimigos. E é uma verdade. Nós somos os nossos maiores inimigos.
A Bíblia diz, inclusive, que mais bem-aventurado é aquele que domina a si próprio do que aquele que conquista uma cidade. Então, verdade que quando essa palavra é digerida no nosso estômago, ou quando essa palavra tem que se praticar, então aí que são elas. Porque ela vai de encontro aos nossos egoísmos, vai de encontro às nossas vaidades, às nossas concupiscências, vai de encontro a tudo aquilo que o nosso ser, a nossa carne, almeja, deseja. Não é assim? A gente sempre quer o pedaço de bolo melhor. A gente quer sempre o primeiro lugar, não é assim? A gente quer sempre se defender, não é assim? A gente sempre quer sobressair aos demais. Jesus disse, quem quiser ser o primeiro será o último, e o último é que será o primeiro. Então os valores celestiais, espirituais, são totalmente inversos aos valores humanos. Então, nós, quando digerimos a palavra, quando ela chega no estômago, ela se torna amarga realmente. Ela se torna amarga, por quê? Porque aí a prática fica difícil. Não é isso que Jesus falou naquela parábola do semeador? Que uma parte caiu em solo rochoso, a outra parte caiu na terra que não tinha profundidade, a outra parte caiu entre os espinhos e finalmente a semente caiu num lugar onde a terra era boa e produziu a 30, 60, 100 por um. Então, 25% dos que ouvem a palavra de Deus são salvos, aceitam, são a terra boa. Então, a maioria, 75% dos que ouvem, dos que recebem a palavra de Deus, muitos recebem com alegria, mas os cuidados do mundo, que é o caso dos espinhos, que quando caem entre os espinhos provocados pela própria pessoa, sufocam a palavra e fazem-na infrutífera, ou sufocam a semente e não deixam nascer. Então, o que acontece, por um lado, é esse. Por outro lado, João, quando toma esse livro, ou esse livrinho, ele come na boca é mel e no estômago é como fel, quer dizer o seguinte também, que esse livro, ele, quando é devorado, ele faz parte do nosso ser. Não é assim? Quando você come um alimento, o alimento não passa a fazer parte do seu corpo, não vai para o sangue, não extrai as vitaminas desse alimento e o resto vai para lugar escuso, não é assim? Pois bem, a palavra de Deus também. Esse é o sentido profético. Ela traz os juízos sobre a humanidade impenitente, ou melhor, a humanidade corrupta, a humanidade perversa, a humanidade rebelde, o ser humano que é rebelde à palavra de Deus. Ora, então, quando essa palavra chega no estômago e passa a ser digerida e fazer parte do corpo humano, então que ela começa a ser exercitada, quando ela começa a ser profetizada, é o caso aqui no versículo 11, quando João diz assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando nós saímos a pregar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho que nós vivemos, aquilo que faz parte de nós. O Evangelho não pode ser pregado por uma pessoa que o aprendeu num seminário pura e simplesmente. Ele entra num seminário, faz o curso de teologia, ele se forma em teólogo e depois ele vai pregar a palavra de Deus, ele pode pregar a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Ele vai pregar apenas a teoria, ele vai dar a letra para o povo e não o espírito. Então, a pessoa que prega o Evangelho tem que viver o Evangelho. Não adianta a gente pregar aquilo que a gente não vive. Ora, e é isso que acontece, que tem acontecido muito. Muita gente tem pregado o Evangelho. Porque é simples, é fácil pregar o Evangelho. Agora, se estão vivendo esse Evangelho, aí são outros 500. Porque, infelizmente, há muitos
que são apenas como papagaio, falam aquilo que ouviram, mas não vivem aquilo que pregam. Jesus disse, não serão os ouvintes da palavra de Deus, da minha palavra, que serão salvos, mas os praticantes. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Aqui, no caso dessa palavra que João fala, em Apocalipse, ele disse, eu comi e na minha boca era doce como mel, no meu estômago, porém, era amargo como fel. Depois me disseram, é necessário que ainda profetizes. Quer dizer, ele para profetizar aquilo que ele cria, que ele acreditava, ele tinha que ter participado do mesmo. Não é verdade? Então, nós, os homens de Deus, não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Por exemplo, eu posso falar para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, a respeito da grandeza de Deus, porque eu vi e tenho visto, e você também é testemunha disso. A igreja veio do nada e hoje está em muitos países. Milhões e milhões e milhões de pessoas têm aceitado essa palavra. O que é isso? Isso é obra de homem? Isso é obra de uma inteligência humana? Não, isso é obra de Deus. Então, nós podemos falar da grandeza de Deus. Eu posso falar para você que Deus é grande, que Deus existe, que Deus é real, porque isso eu estou mostrando na minha própria vida. E só não vê quem é estúpido. Quem não quer enxergar é que não vê isso. É claro, a inveja cresce a cada dia e os inimigos, por causa dessa inveja, crescem, aumentam, porque eles não querem aceitar o fato de que Deus tem abençoado essa obra, tem abençoado os servos dele que nela trabalham. Então, nós vivemos aquilo que nós pregamos. Nós não pregamos uma teoria, nós pregamos uma realidade, um fato. A palavra de Deus, essa palavra que nós temos anunciado, ela tem se consumado na vida das pessoas que têm crido. Os testemunhos são milhões de testemunhos espalhados por esse mundo afora. Por quê? Porque Deus está dizendo para o incrédulo, olha, está vendo? Você não acredita em mim, não acredita na minha palavra, não é? Você não acredita no meu nome, você não acredita no que eu fiz no Calvário. Então, pelo menos acredita nisso que está aí, olha, nesse trabalho que está crescendo, desenvolvendo. Porque um homem não teria capacidade, não tem capacidade para fazer tamanha obra. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento, deve fazer uma avaliação da sua vida. Você deve verificar se você tem comido dessa palavra, se você comeu, você sentiu doce como mel na boca no início. Hoje está amargo dentro do seu estômago, porque você tem que praticá-la. E não é fácil praticá-la.